Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br, trazendo mais um vídeo de Photoshop. Nesse caso a gente vai aprender como que a gente pode utilizar esse maravilhoso programa para tirar todas as celulites que a gente tem numa fotografia, dar aquele toque especial, tratamento de pele, como emagrecer. Então o que acontece é que, como é um assunto muito pedido, eu fiz uma série de videoaulas só para tratar desse assunto. Então no descritivo do vídeo você já tem link para alguns e existem outras aulas que vão ser gravadas. Então antes de começar, quero fazer um convite que você se inscreva no canal. Se você, logicamente, quer aprender mais sobre esse assunto, outros assuntos também interessantes sobre computação gráfica e Photoshop, se inscreva no canal para que a gente possa avisar você quando publicar as novas aulas sobre esse assunto, beleza? Além disso, lógico, dê sua curtida porque é muito importante, porque é critério de qualidade para o Google. Então, muito obrigado. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, a gente tem uma foto aí do bumbum de uma modelo e a gente vai simplesmente tratar e tirar essas celulites. Então a gente pode ver aqui o antes e depois, tá? Então a gente vê o resultado aqui bem interessante. Vou diminuir um pouquinho para que você possa ter uma visualização mais ampla da coisa como um todo. E esse é um tutorial de nível intermediário. Ele é relativamente simples, é bem simples de ser feito na verdade, mas o resultado é muito bacana. E o mais importante é você entender a técnica, porque essa técnica você pode aplicar em várias fotografias, em vários tratamentos, beleza? Então fique ligado. O que acontece é o seguinte, a gente tem aqui a imagem original e a gente tem a imagem editada, beleza? Então eu vou simplesmente ignorar aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente começar a entrar em modo de edição para a brincadeira começar. Vou trazer para cá que é o método de trabalho que eu costumo fazer. Vou jogar esse cara fora, pum, e vou duplicar a camada, tá? Ctrl J ou Command J se você estiver trabalhando com Mac. Beleza. Então a primeira coisa que a gente tem que se preocupar aqui no caso é fazer uma textura suave, bem suave da pele, né? Para tirar essas celulites, né? Essas imperfeições, vamos chamar assim, se é que a gente pode chamar de imperfeição. Mas enfim, para tirar aqui esses ruídos da pele. Beleza. Então o primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte. Eu venho aqui em filtro, né? Lembrando que eu vou aplicar na camada que eu dupliquei. Beleza. E vou procurar aqui por ruído e vou procurar por poeira e rabiscos. Na versão em português, em inglês é Dust and Scratches. Vamos habilitar aqui. Esse filtro ele é relativamente parecido com o filtro de blur, né? Desfoque, né? Porém, ele tem uma propriedade de manter as bordas da imagem de uma maneira mais definida. Então ele não faz, digamos que, um desfoque homogêneo em toda a imagem. Ele faz uma compensação, então ele tem essa característica de esfumaçar de um lado, mas as bordas, as partes, as bordas mesmo, ele tende a preservar, tá? E a gente vai utilizar esse filtro. Repara que o resultado já começa a ficar interessante. Eu vou só testar aqui, aumentar os parâmetros, né, para ver se fica, mas também está exagerado demais, porque eu quero preservar aqui algumas coisas, então vou deixar mais ou menos onde estava mesmo, né? Vou voltar um pouquinho aqui, vamos deixar assim, beleza. O que acontece é que, eu vou aumentar só mais um pouquinho, porque quando você aplica determinado filtro, às vezes ele atinge o resultado que você quer numa parte da imagem, mas ele detona a outra parte. Então o que você faz? Você vai isolar o que você quer apenas na área que você quer e vai excluir o efeito nas áreas que você não quer. Então eu vou focar basicamente na pele dela, na parte aqui, nessa parte aqui do bumbum, nessa parte aqui da coxa, né, nessas texturas, que é a parte que eu quero que esse filtro atue. Né? Por exemplo, aqui na calcinha, aqui no meio de uma perna e a outra, eu vou excluir esse filtro porque eu não quero que ele aplique ali, porque senão ele vai estragar aquela parte. Então vou apertar OK. Então a gente tem o primeiro filtro aplicado, certo? Você repara que já tem uma textura aqui bem mais suave da pele. Mas aí ao mesmo tempo já detonou um pouco a história toda, né? O que a gente vai fazer agora? Eu vou simplesmente habilitar a máscara nessa camada nova, tá? E vou pintar de preto para restabelecer o original aonde eu não quero que o filtro seja aplicado. Lembrando que a máscara está ativa, lembrando que tem que estar com pincel, cor preta e só se certifica de que a opacidade está certa. Então eu vou pintar aqui, repare que a textura da calcinha ela volta na hora, né, porque é justamente o que eu estou fazendo aqui, né, restabelecendo. Vou diminuir o tamanho do pincel e vou diminuir também a opacidade, porque eu vou
restaurar um pouco aqui o gominho aqui do bumbum dela aqui, esse gominho do bumbum dela aqui e o meio das pernas, eu vou suavemente voltar ao estado original, porque eu quero preservar esses detalhes da fotografia, tá? Senão deixa de ter o realismo de uma foto, passa a ser um efeito mais de ilustração no caso, né? Então, lembrando, a única coisa que eu fiz aqui até esse momento foi diminuir o tamanho do pincel um pouco. Eu vou baixar a opacidade, repara aqui que está 100%, eu vou baixar para 50%, acho que é o suficiente. E vou clicar aqui sutilmente para restabelecer aqui esses detalhes, tá vendo? Aqui o gominho aqui do bumbum dela, mesmo do lado de cá também, sem extrapolar demais, tá? Então, agora eu vou aproximar um pouco mais para visualizar melhor. Tá? Eu vou pegar pincel novamente, 100%, tá? Quando eu falo 100%, eu estou utilizando a tecla de atalho, pincel, estou com a tecla de atalho B, pincel já está ativo, tá vendo? Agora se eu aperto 5, é 50%, se eu aperto 7, é 70%, se eu aperto 0, é 100%. Só para você entender, quando eu falar pincel 30%, é porque eu apertei 3 no teclado, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar sem as ferramentas, eu aperto Tab, ele oculta as ferramentas, tá? E aperto F para ele alternar o modo de encaixe da imagem na interface, tá? Então eu aperto F para ela ficar tela cheia, digamos assim. Beleza, então eu restabeleci aqui por completo a textura da calcinha, por completo, tá? Não tem nada sendo aplicado aqui. Se eu clicar aqui com Alt em cima da máscara, repara que a calcinha está toda pintada de preto e essa parte aqui justamente do gominho e no meio das pernas também está sutilmente restabelecido. Então eu volto para cá e eu vou fazer a mesma coisa aqui agora, bem de leve aqui nas bordas de fora também. Eu sei que existem coisas que a gente faz e que elas a princípio quase ficam imperceptíveis para a gente, mas é interessante que a gente faça mesmo assim, porque aí a gente consegue atingir resultados melhores através desses pequenos detalhes que a princípio parecem imperceptíveis. Então eu vou fazer aqui mais ou menos aqui, vou fazer mais ou menos aqui, apesar de não ter visualizado muita coisa nesse ajuste, eu sei que eu estou restabelecendo o detalhe da imagem, que é o que eu quero, beleza? Vou trazer esse cara para cá, não quero que ele atrapalhe. Pronto. Aí a gente já está num passo bem interessante, mas existem alguns detalhezinhos aqui que não ficaram 100%, tá vendo aqui a história? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma imagem, a imagem original no caso, tá? Que é a primeira imagem, deixa eu diminuir um pouco aqui essa janela. Eu vou pegar essa mesma imagem original e vou apertar Ctrl J para duplicar mais uma vez ela, eu vou trazer para cima. Ou seja, a imagem volta ao original, tá? É a mesma imagem. Agora o que eu faço? Venho aqui novamente em filtro, só que em vez de ir lá naquele Dust and Scratch, como é que é em português mesmo? Eu esqueço o nome em português, que é poeira e ruídos. Mas enfim, agora a gente vem em desfoque, tá? E vamos em desfoque gaussiano, que é o Gaussian Blur, tá? Aperta OK. Aí, lembrando o seguinte, aí ele volta a fazer aquele desfoque na imagem inteira. Mais uma vez, eu não preciso me preocupar com parte da imagem que eu sei que eu vou excluir o efeito. Eu vou olhar apenas para aquelas regiões que eu quero que o efeito seja aplicado. Então, por exemplo, se eu tirar o preview, repara o seguinte, eu quero que aplique mais ou menos nessa região aqui, ó, que é a região que está ainda mais predominante, digamos assim, né? Então, eu não preciso de um efeito também tão acentuado, digamos. Eu posso diminuir um pouco aqui a intensidade até chegar num estágio que eu acho que está satisfatório aqui, ó. Mais ou menos. Eu vou tentar aqui. Eu tô achando que tá muito, mas eu vou tentar nesse nível aqui, tá? Vou apertar OK. Aí, repare que a imagem, logicamente, ficou toda desfocada. O que eu vou fazer? Igual o que eu fiz embaixo. Eu vou criar uma máscara, que por enquanto está em branco. E, nesse caso, eu vou pintar a máscara toda de preto. Para ocultar a máscara por inteiro. Apertei toda de preto. Tecla de atalho, Alt Backspace, tá? Aí, a tecla de atalho para você pintar Alt Backspace não é pintar de preto, é pintar com a cor de cima. Se eu apertar Ctrl Backspace, ele vai pintar com a cor de baixo, que no caso é branco, certo? No caso, com a cor de cima é Alt Backspace. Como eu estou em modo de máscara, eu obrigatoriamente só posso pintar com preto e branco. Mesmo que você tenha uma cor aqui qualquer e você queira pintar a máscara, ele não vai pintar com a cor, e sim com uma escala de cinza, ou preto ou branco, ou um tom de cinza qualquer. Beleza, então nesse caso,
essa layer é como se ela não estivesse fazendo nenhum efeito, porque existe uma layer, mas ela está totalmente oculta. Aí o que eu vou fazer agora? Tecla de atalho B, pincel, vou mudar aqui para cor branca, né, e vou botar aqui a opacidade 60%, né, vou aumentar o tamanho do pincel e vou pintar apenas aonde eu quero que esse efeito que eu acabei de fazer seja aplicado. Então eu vou pintar aqui, ó, bem sutilmente, ó, bem naquelas partes da imagem que eu quero que o filtro seja aplicado. Né? Repara que a imagem começa a ficar bem mais suave. Beleza? Aí a gente atinge um resultado bem interessante. Eu vou diminuir o pincel, vou restabelecer que eu pintei aqui em cima da calcinha. Vou voltar aqui para o jeito que estava. Beleza? Mesma coisa aqui também, para voltar a ter o detalhe todinho aqui. Show de bola. Volto para cá também, mais uma vez. E aqui no meio, deixa eu ver aqui. Aqui tá ok. Né? Deixa eu ver aqui na parte de baixo se tem alguma região. Essa região aqui, analisar ela agora. Ó, esse primeiro filtro já atendeu bem, tá vendo? Então no outro eu nem preciso, essa região aqui, ó, eu acho que já ficou bem exagerado. Até porque, para que tenha um toque de naturalidade, né, no efeito, se você faz um negócio muito perfeito, né, fica parecendo meio boneco, né? Então eu vou tirar um pouco aqui esse efeito aqui, né, para que ele aplique basicamente aqui em cima, ó. Essa região aqui, vou tirar um pouco aqui também. Muito sutil. Bem muito sutil. Deixa eu olhar do lado de cá. Ó, aqui está um pouco, nessa parte aqui do bumbum dela, ele tirou um pouco. Eu vou... volto aqui, Ctrl Z, e vou restabelecer aqui, que eu quero que ele volte a mostrar os detalhes aqui de baixo. Né? Bem sutil. Então vou diminuir aqui. Beleza. Aí o que acontece? Tá interessante? Tá bem interessante, né? Porém, como a gente já viu em outros tutoriais, inclusive, se você não viu outros tutoriais sobre esse assunto, dá uma procurada aqui no descritivo do vídeo, você vai ver os links, vale muito a pena, a gente aborda de uma maneira bem ampla, tá? O que eu vou fazer agora? Para dar aquele toque final, vou pegar uma textura de pele, tá? Existe também um tutorial que não está gravado, que eu vou gravar e vou disponibilizar na sequência, de como criar uma imagem que simula a textura de pele. Então aqui a gente tem dois caminhos. Ou a gente pega uma textura de pele que existe mesmo, faz um tratamento nela e coloca ali, ou a gente vai criar, tá? E esse processo de criação, ele atende muito bem a necessidade, então eu acho mais efetivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou simplesmente trazer a imagem da textura da pele, vou aplicar para a gente poder finalizar. E lembrando, caso você queira visualizar como faz essa textura, aí você procura no descritivo do vídeo ou se inscreve no canal para você ser avisado quando o vídeo for publicado, para você poder aprender também como é que faz essa simulação de textura de pele. Beleza. Então eu abri aqui a imagem, né? Essa imagem que a gente vai utilizar como uma base de textura de pele, tá? Lembrando que tem o tal do tutorial, né, para fazer. Beleza, e basicamente essa imagem é uma imagem cinza com essa textura meio rugosa. E ela aqui, o interessante dela é que ela trabalha com Smart Objects, ou objetos inteligentes, que me permite editar os parâmetros isoladamente. Beleza, mas eu não vou focar nisso porque a gente vai ter um vídeo específico para tratar desse assunto. O que eu vou fazer aqui é trazer essa imagem para cá. Eu vou aplicar ela aqui mais ou menos, ó, vendo que está mais ou menos desse tamanho. Eu vou duplicar, arrasto a ferramenta mover, né, e Shift selecionado, vou duplicar. Vou juntar as duas aqui numa imagem só, selecionar as duas layers aqui, vou apertar Ctrl E, ele vai mesclar e vai fazer uma única imagem. Beleza? Agora eu vou aproximar aqui para a gente poder visualizar melhor. E vou, de uma maneira bem sutil, vou colocar aqui ou sobrepor ou luz indireta. Vou botar aqui sobrepor, luz indireta. Tá mais interessante, mais suave. Vou apertar Ctrl T, vou diminuir um pouquinho mais, que eu quero que essa textura fique menorzinha. Eu vou restringir ela aqui basicamente aqui no quadril dela, né? Basicamente, eu não preciso dela fora dessa região. Vou apertar o OK aqui, vou aumentar e vou avaliar aqui o antes e o depois da textura. Olha como é que fica interessante aqui, ó, um detalhezinho, ó. Tá vendo?
cria essa pequena textura que quando você olha, aí é aquele detalhe, os pequenos detalhes que fazem a diferença, certo? Quando você agrega esses detalhes, aí a gente pode perceber que a imagem fica bem mais interessante. Beleza? Então vamos recapitular que é o seguinte, então a gente tem aqui, né, a imagem original, beleza? A gente tem o primeiro efeito, que é aquele efeito de ruído, né? Dust and Scratch. Eu estou acostumado com o Photoshop em português, em inglês, né? Então, aquele filtro que eu já apliquei, já mostrei para vocês. Beleza. O segundo é justamente mais um toque para melhorar ainda mais essa questão da suavidade da pele. Aí, como a gente acabou deixando a pele muito homogênea, parecendo um boneco, né? Uma boneca, então o que a gente veio, trouxe um pouco de textura para trazer um pouco mais de realismo. Beleza? E, logicamente, eu posso fazer ajuste aqui, eu posso acentuar um pouco o contraste dessa textura, né? Enfim, né? Mas eu não vou me estender muito nisso aqui, porque aí ela está aplicada ali. Aí você fala, mas aí ficou uma mancha aqui. Não tem problema, eu vou criar uma máscara, né, nessa textura aqui, vou pegar a ferramenta pincel, vou tecla de atalho B, a opacidade 100%, que estava baixa, e vou apagar aqui essa parte que não me interessa, beleza? E ao mesmo tempo eu posso aumentar o pincel e de repente a opacidade 30% e suavemente aqui atenuar algumas partes que eu acho que pode ter ficado exagerado, beleza? Onde está ok eu deixo, onde está exagerado eu tiro. Basicamente essa parte aqui estava me incomodando um pouco, beleza? Então a gente pode dar uma olhadinha aqui do antes e depois, ó. Posso tirar aqui também, né? Mais uma vez, bem sutil, mas é aqueles pequenos detalhes que fazem diferença. Então é isso, galera. Faço um convite para completar, para você visitar nossa página de cursos, para você, caso queira aprender mais para valer, cara, sobre Photoshop, computação gráfica, design. Você vai gostar bastante. Dá uma visitada lá. Se inscreve no canal para você ser acompanhado dos próximos vídeos. Dá a sua curtida, porque ajuda a gente bastante. A gente fica vendo aqui, cada vídeo que a gente publica, depois a gente entra e fala, será que a galera tá curtindo? Será que tá maneiro? Então, sua contribuição, o seu clique no curtir, diz pra gente, pô, valeu, esse vídeo foi maneiro, segue nesse caminho. Então, dê sua curtida, vai ajudar a gente bastante. E a gente se fala no próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado por ter assistido e a gente se fala. Valeu, tchau, tchau.